Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos ler e comentar alguns contos escritos pelo Pedro Simões, pelo Hudson Santos e pela Isadora Salazar. Vou começar com o conto do Hudson. Eu vou fazer a leitura, aí eu já farei em seguida alguns comentários e podemos discutir em grupo. O conto se chama Meus Amigos. Eu vou só aumentar aqui o corpo da letra, colocar um espaço duplo, que aí facilita para ler. Pronto. Acordei de boca aberta. A noite me traiu vilmente. Ela é letal, peçonhenta, torpe. Eu não tenho nada a oferecer a ninguém. Nossa, parece Albert Camus. Não tenho amigos. Sou muito pobre e moro em um cômodo bem apertado, onde tenho um fogão velho, um colchão furado e uma cadeira torta, que serve para pensar, refletir sobre a vida ou deixar os pensamentos seguirem seus fluxos. Estou gostando bastante, muito bem escrito. Se uma pessoa viesse me visitar, eu ofereceria a cadeira torta a ela e me sentaria no colchão, todo furado, num gesto gentil e nobre. Mas não é assim. Ninguém vem me visitar. Talvez porque só posso oferecer a cadeira torta, um copo de água e o meu respeitoso silêncio. Acho que o correto é assim. A pessoa, no caso o hipotético amigo, chega e apenas aperta a mão. Não precisa mais que isso. É um exagero usar palavras. Para quê? Parcimônia é uma fonte de renda. O correto é ter sempre boas maneiras. Nós dois ficaríamos em silêncio, trocando um com o outro o que há de mais importante em nós. Tudo estaria bem. Eu, por meu lado, não vou na casa de ninguém. Primeiro, porque já tenho a minha. E segundo, porque não gosto da casa dos outros. Justamente porque são alheias e não minhas. Um minutinho só. Desculpe interromper. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Isadora, bem-vinda. Vou continuar a ler. Então, eu, por meu lado, não vou à casa de ninguém. Primeiro, porque já tenho a minha. E segundo, porque não gosto da casa dos outros. Justamente porque são alheias e não minhas. Não que eu seja ganancioso, apenas acho redundante ir em outra casa, sendo que já tenho a minha. Tem uma música popular, lá dos anos 70, que dizia mais ou menos assim: eu não vou na sua casa para você não ir na minha. Você tem a minha boca, você tem a boca grande e vai comer minha Eu farinha. lembro dessa. Eu lembro. Era engraçada. Até a música brega naquela época era mais inventiva. Mas continuando a ler. E também acho horrível ter que fazer a caminhada, encontrar gente estranha na rua, sem contar que a pessoa da casa de destino vai te cumprimentar e vai começar a falar. Isso é fatal. E o script mais vulgar é o script mais vulgar do planeta. Entrar no fala-fala, diz que diz, eu considero isso de péssimo gosto.
Esse artigo 1 é desnecessário. Considero isso de péssimo gosto. As pessoas poderiam ser mais silenciosas. O mundo seria muito melhor, concordo. Mas não, preferem a metralhada de palavras, o falatório, o verborrágico, a tagarelice com os monopolizadores da conversa. E eu mergulho numa agonia auditiva diante do assédio verbal e da violência sonora. Vão de um assunto para outro, na velocidade da luz. Eu sinto tontura de ouvir tanta coisa. Eu fico quietinho, apenas ouço, sofro, agonizo, e com dificuldade consigo sair daquela sala de tortura e ganho a rua voltando para minha casa, do lugar sagrado de onde não deveria ter saído. Por isso, não visito ninguém e ninguém vem me visitar. Sei que é uma questão de perspectiva. Poderíamos muito bem conviver com nossas diferenças. Mas a verdade é que eu não gosto de sofrer. E tudo que me causa dor, eu deixo extremamente afastado, repudio. Ninguém vem me visitar. Porém, se alguém viesse, eu cederia a cadeira torta, que é um dos lugares onde reflito sobre a vida, e me sentaria no colchão feito de furos, numa hospitalidade extrema, já que a cadeira é minha, é o lugar onde penso. E eu cedo com C, né? Que está com S. Ah, está com erro. Eu tenho que dar uma revisadinha, depois eu faço uma revisão. Tá certo. E eu cedo, se não bastasse tanta nobreza, e eu cedo, vírgula. Se não bastasse tanta nobreza, eu ficaria em silêncio, total silêncio, numa deferência total à pessoa. Nada de verborragia apocalíptica. Os dois em silêncio, em harmonia, cada um dando voltas em torno de si. Uma primeira observação, interrompendo a leitura, eu notei aqui repetições de ideias, mas se for correta a minha interpretação, você faz essas repetições porque é algo próprio da fala popular. E mesmo nem tão popular assim, né? Até pessoas de uma classe social mais abastada também têm essa mania de ficar repetindo as mesmas frases que já foram ditas antes. É um recurso desnecessário, né? Um recurso retórico, enfim, reiterativo. E acredito que você fez isso no seu conto de propósito, para reforçar essa coloquialidade. Foi sim, foi isso mesmo, com certeza. Legal. Porém, ninguém vem. E a cadeira e o colchão ficam 24 horas por dia à minha disponibilidade, o que considero uma vantagem. Assim, tenho mais alternativas. Mas acho que nunca oferecerei minha cadeira torta num gesto de profundo respeito e consideração. Eu fico em silêncio total comigo mesmo. Profiro algumas palavras, muitas vezes monossilábicas, no supermercado, na feira, ou quando vão ao banco e tenho que penar respondendo as coisas de sempre. Acontece que quando alguém, mesmo não sendo meu amigo, mesmo que eu não tenha nada a ver com essa pessoa, ela sendo totalmente estranha, eu reconhecendo pelo ir e vir dela na rua, eu a vejo, ela me vê, somos seres que nos avistamos. Ela passa e diz bom dia, e eu respondo com uma joia
com um joia com o polegar. É o que eu posso fazer por essa pessoa, por ser eu plenamente civilizado. Cada um tem seu estilo de cumprimentar. O meu é o joia. E o acho espetacular para qualquer ocasião. E é bem meu estilo. Não preciso abrir a boca. Só fico com a boca escancarada quando a noite me trai com seus sofismas oníricos. Se minha boca não abrisse de noite, eu poderia me considerar o ilustre homem que permanece com a boca fechada pelo maior tempo no mundo. É claro que tem monges que fazem voto de silêncio, mas não consigo me equiparar, pois eles são profissionais. Há dias em que abro a boca apenas para comer e beber água. Eu não tenho namorada, mas tudo bem, eu entendo, sou velho, doido, pobre e feio. Desgraça pouca é bobagem. É uma conjunção fatal de fatores desvantajosos para o amor. E namorada tem que abrir a boca para beijar, para falar besteira, para gritar, para urrar, para uivar. Tem muito para aqui, eu tiraria quase todos. Eu deixaria assim, para falar besteira, gritar, urrar, uivar. Inclusive Ah, a frase sim, fica mais é forte, eu acho. verdade. Sim. Pois eu prefiro muito mais ficar com a minha boca fechada, sem a atrocidade que significa ter uma namorada. Eu sou pouca coisa. Fico quietinho no quintal também. Lá tem uma cadeira formidável para eu olhar a rua, pensar. E, além disso, cultivo algumas plantas. Temos uma conexão, ambos vivos. E gostamos de água, tanto a planta quanto eu. Tem gente que não liga para a água. Eu adoro beber água. Me faz sentir bem, apesar do infortúnio de ter que abrir a boca, toda vez que me embriago com esse poderoso elemento. Essa ironia em torno da boca é interessante. Às vezes sento para pensar na cadeira torta da cozinha. Às vezes sento na cadeira formidável do quintal. Mas quando deito no colchão, eu não penso de forma alguma. Eu, por exemplo, venho pensando, você precisa rever as vírgulas no conto todo. Você foi muito econômico no uso da vírgula. Eu, por exemplo, venho pensando há um tempão, tanto em uma quanto em outra cadeira, pois não gosto de pensar nem em pé, nem deitado. Porém, estou em 0 de 0. 0 de 0 ou 0 a 0? Eu coloquei 0 de 0, mas acho que pode ser 0 a 0 também. Acho que Certo. pode... Eu colocaria 0 a 0. Não consigo combinar os pensamentos, articulá-los, né? Faltou acento. Penso em uma coisa só, uma ideia fixa que seja, mas pensar eu penso. E eu penso que penso para arrematar. Aqui você usou a anáfora, né? Que é um recurso da poesia, a repetição da mesma palavra várias vezes. É longo nesse conto. Bem, mas vamos às coisas mais importantes. Como não tenho namorada e nem quero ter, peraí, bom, mas vamos às coisas mais importantes, como não tenho namorada e nem quero ter. Pensei esses dias que seria formidável eu ter um amigo, não desses calhordas
que querem frequentar nossas casas, tão logo saibam nosso nome. Mas um bom amigo, desses que se encontra na praça, com quem não é preciso conversar, pois ficamos com nós mesmos, olhando as coisas que olhamos sempre, um amigo de verdade. Pois num passeio eu encontrei 2 ótimos candidatos ao posto. Sentei em um banco perto deles e eles, para minha admiração, ficam mais quietos do que falavam. Ficavam, né? Ficavam mais quietos do que falando. Aqui eu mudaria os verbos. Acredito que sejam pessoas que não precisem trocar muitas palavras para se entenderem. Entre o silêncio entrecortado no singular deles e o meu absoluto calar. Eu perspicazmente percebi que eu não tinha nada a dizer a ambos, que poderíamos ser amigos. Não vai dar para ler os 3 contos, porque esse é bem longo. Hoje usarei uma ótima estratégia. Sentarei novamente no banco, ao lado do banco deles, e oferecerei como cortesia o meu absoluto silêncio. Um problema, no entanto, é que minhas roupas são muito surradas, mas usarei as melhores para tão especial ocasião. 2 amigos de uma vez, uma jogada de mestre. Claro que tomei banho antes de trocar de roupa. Limpei bem os ouvidos para ouvir o vento. Interessante. O vento e a chuva gosto de ouvir. Em outras ocasiões, gostaria de usar rolhas. Bem, lá vou eu e para a praça. Lá vou eu para a praça. Declaro solenemente para mim mesmo que tenho as melhores intenções em me tornar amigo, no singular, dos 2 ilustres senhores, sentando-me no banco ao lado do banco deles. Eu acho desnecessário repetir a palavra banco. Inclusive, isso já ocorreu algumas linhas atrás. Sentando-me no banco ao lado deles. Acho que seria suficiente. Vou ficar quietinho, como um passarinho que não canta. Para não rimar quietinho passarinho, eu mudaria para quieto. Minha estratégia é engenhosa. Eu permaneço quieto de boca fechada. E quando um dos 2 tem o que usa bigodes e tem o que não usa bigodes. Aqui eu deixaria assim. O que usa bigodes e o que não usa. Pois bem, se o com bigodes disser algo de suma importância para o sem bigode, perguntando onde fica a China, por exemplo, eu mesmo não sei onde fica. Só sei que fica longe. Mas se eu achasse que o sem bigode dera a resposta correta, daria, né? Condicional. Daria a resposta correta em movimentaria. Não entendi aqui. Em movimentaria? É isso mesmo? Eu acho que foi um erro de digitar. Sim. Depois você corrige. A cabeça no gesto de sim. Se eu considerasse que estava errado, eu moveria a cabeça negativamente, sendo esse um gesto de respeito pela inteligência alheia, depois de decretar minhas opiniões, estando no banco ao lado deles. Falta colocar bastante vírgula aqui, Hudson. Eu me levantaria galantemente, sereno, jovialmente,
e acenaria distintamente para ambos, me despedindo depois de tão assombroso aprendizado. Eu enxugaria esse conto, está muito longo. Agora que estou quietinho no meu quintal, recordo a peripécia que aconteceu. Eu sentei-me como planejara no banco, ao lado dos distintos fidalgos. Só que aconteceu algo horripilante. Ambos estavam sem bigodes. Fiquei paralisado. Como distinguir um do outro agora? Como saber quem é quem? Um sentimento mortífero tomou conta de mim. Fui envolvido pelo caos. Porém, a minha estrela da boa sorte não me deixa sofrer, né? Faltou o R, o tumulto do acaso. Observei-os com calma e notei que um acreditava em Deus, pois tinha uma Bíblia no colo. Esse era o com Deus. O outro, ao contrário, não tinha uma Bíblia no colo e, portanto, era o sem Deus. Assim pude saber quem era quem. Ou seja, a peripécia só começa depois da página 5, né? Onde tem 7 páginas, com corpo 14, e só na página 5 começa a acontecer alguma coisa. Fiquei quieto, tentando ouvir o que falavam os ilustres. Para minha surpresa, não falava o homem com Deus sobre Deus, e o homem sem Deus falava sobre o nada. Para minha surpresa e encanto, eles entraram numa discussão fervorosa sobre qual limão era o mais azedo. Eu confesso minha total ignorância nesse assunto. O homem com Deus vaticinava que o limão mais azedo era do Tahiti, que depois pesquisei na biblioteca ser o Citrus latifolia, que, segundo a enciclopédia, dizia ser menos ácido que o limão siciliano, mas, ora, no calor da discussão, acho que faltou na hora. Eu ignorava isso. No momento em questão, eu não sabia quem estava certo. E como o tema era importantíssimo, e os dois bravos em retórica, que eu a todo momento fazia assim com a cabeça, depois fazia que não, e eu fiquei tão acalorado pela disputa que ficou uma bagunça de sim e não, de correto e errado, de verdade e sofisma. Essa frase está muito longa e confusa. Eu reduziria. Os dois, em um momento crucial da contenda, olharam para mim, e não recordo se foi o homem com Deus ou se foi o homem sem Deus, que, em suas posições originárias, era um ser, um homem com bigode, e o outro, ao contrário, ser um homem sem bigode. Perguntou se eu estava bem. Eu respondi que não, com a cabeça por engano. Confusa a frase. Mas consertei a situação e disse que sim, movendo a cabeça na forma correta de dizer sim, porque a outra, ao contrário, é uma maneira de dizer não. Os dois me olhavam sem dizer nada, com uma delicadeza extrema, um gesto de nobreza admirável. Senti naquele momento que formávamos um trio, que nós três nos compreendíamos e seríamos amigos, agora para o resto da vida, mas com eles sentando juntos no banco deles, e eu, ao contrário, sozinho, sentado no meu banco, bem ao lado do deles. Essa frase também eu encurtaria, deixaria mais objetiva e concisa. Eu decididamente não sabia qual limão era mais azedo. Eu acenei para eles na hora de ir embora. Eles, elegantemente, acenaram de volta sem dizerem nada. Uma delicadeza, uma sutileza, um gesto tão nobre. Os bons modos, os bons costumes são de uma importância extrema para o convívio humano. Agora estou em meu quintal, sentado na cadeira formidável para pensar. A outra cadeira, para pensar, fica dentro de casa e é torta, mas para mim tanto faz. Eu penso as mesmas coisas nas duas.
Só não penso em pé, nem deitado, isso não sei dizer. Dei um cochilo na minha cadeira formidável de pensar, acordei com a boca aberta e dela saiu uma borboleta azul, uma Morpho Menelaus legítima. Suas asas, por um instante, refletiram a luz da tarde de forma espetacular. Conto bem escrito, Hudson, mas longo, longo para as aulas, né? Eu levei quase 40 minutos lendo, ou seja, mais da Sim, metade da aula, né, já foi. Então, seria interessante vocês apresentarem contos mais curtos. Falta vírgulas em diversos momentos. Algumas frases estão muito longas e pouco objetivas. Que mais? E falta ação. Eu entendi que você quis fazer uma espécie de teatro do absurdo aqui, né? Tem muito de Ionesco nesse conto. Não sei se sim, foi tem sim. consciente ou não o diálogo. Me lembrei bastante de Ionesco, de Beckett. Agora, mesmo assim, o que caracteriza um conto? Vamos recordar uma das primeiras aulas do curso. O conto é uma narrativa curta, que tem poucos personagens, que tem unidade de tempo, de ação, tempo, espaço e ação. O tempo não é definido aqui e não tem problema algum. O espaço, nós subentendemos que é a casa do narrador e a praça. Então, o tempo e o espaço, ok. Agora, em relação à peripécia, aí que está o problema. O que define o conto tradicional, né, é a peripécia que vai transformar uma situação. E aqui a peripécia, eu acho que ficou um pouco capenga. Faltaria investir mais, né, nesse acontecimento súbito que muda, né, todo o rumo da narrativa. Eu Professor? acho, deixa eu só concluir meu raciocínio, Pedro. Eu acho que é um excelente esboço. Você escreve bem, até os adjetivos no início do texto estão bem colocados, porém merece uma revisão, inclusive ortográfica, de pontuação, e esse aspecto da peripécia. Não, uma pena que o Hudson caiu, ele não pôde ouvir o final de meu comentário. Diga, Pedro, por favor. Então, eu achei interessante como que os parágrafos são tão longos, né? Não sei se é Foi, eu proposital ou se é caí um erro, né? no comentário. O quê? Como é que... Hudson, Sim? Eu caí, mas voltei. Desconectou aqui, bem na hora que você estava comentando, mas tranquilo. Ah, sim, eu ia dizer que eu achei interessante como os parágrafos são tão longos, né? O primeiro parágrafo dá umas 3 páginas, né? Eu não sei se é proposital, se tem alguma intenção o parágrafo serem tão longos assim, ou se talvez daria para dividir melhor em parágrafos. Foi uma coisa que me chamou bastante atenção, né? Também me chamou a atenção como o conto inteiro não tem nenhum diálogo, né? Que é uma coisa interessante também que nos seus outros textos você tinha mais diálogos. muito bem observado, Pedro. Concordo com tuas observações. Hudson, eu peço para você depois assistir o vídeo da aula, porque eu fiz vários comentários sobre o seu conto, mas você não conseguiu ouvir porque a sua conexão tinha caído. Isadora, Márcia, vocês querem comentar? Não, eu já fiz um comentário que eu não sei se é Tá apropriado, né? perto. Eu concordo que é um pouco longo, realmente, né? Gostei muito do tema. Até o Ruth tinha apresentado no nosso grupo ali, né? De leitores de poesia, né?
Mas a única coisa que me incomodou nesse ponto, quer dizer, além do que você falou, né, Cláudio? É os parágrafos grandes, mas eu não gosto dessa palavra, repetição da palavra quietinho, não sei por quê. Parece que tira um pouco a força dramática sabe? Concordo. O Hudson quer colocar no texto, tem. Não sei se vocês concordam, mas é só isso que me E também incomodou. faz uma rima desnecessária com sozinho. Fica assim meio, parece que enfraquece, porque eu acho que é um texto que é meio dramático, sim, né? É meio, não é muito, né? Sim, melancólico. Melancólico, muito melancólico, fala muito dessa solidão, de tudo, né? E quando coloca quietinho, parece que apequena um pouco o narrador, porque o narrador tem uma grandeza, na minha opinião, assim, né? De sentimentos, de profundidade, né? Parece que quietinho fica meio pueril, não sei explicar. Verdade. Isadora, você gostaria de comentar? Concordo com a Márcia, é um ponto profundamente solitário. Eu gosto, eu gosto, adoro a discussão dos limões, mas tem coisa aí para consertar, mas sinto um conto imensamente solitário e acho que essa longa introdução que ele faz até chegar numa peripécia também é para reforçar um pouco essa sensação, né, de solidão e depois do absurdo e tudo. Gosto muito. Eu gosto do conto. Ele consegue transmitir a ideia de solidão e melancolia e pobreza, né, em todos os sentidos, de um modo muito intenso. Em geral, os adjetivos são completamente desnecessários, na grande maioria das vezes. No conto do Hudson, não. Por exemplo, logo no início, né, que é um começo forte, acordei de boca aberta, a noite me traiu vilmente. Aqui eu fico em dúvida com esse som em eco. Traiu vilmente. Ela é letal, peçonhenta, torpe. Aqui esses adjetivos são fortes, né? E eles enfatizam o clima, a atmosfera emocional, né, do texto. Você escreve bem, Hudson. Então, é só essas coisas que eu já mencionei. Depois você pode ouvir a gravação, né? Mas Cláudia, eu posso principalmente, fazer claro, Oi. por favor. Não, é só um comentário no final, que tem a cadeira do quintal e a cadeira torta, e ali ele fala que ele pensa a mesma coisa nas duas. Eu só mudaria um pouquinho, eu diria que ele pensa quase a mesma coisa nas duas. É a única. Quase a mesma coisa. No final ele diz, eu penso a mesma coisa nas duas cadeiras. Na cadeira, bem no finalzinho do conto. Sim, Eu acrescentaria o quase, para deixar ali a ótimo. dúvida do que ele pensa mais na cadeira torta ou o que ele pensa a mais na cadeira do quintal, enfim. Excelente sugestão, Isadora. Muito bom, muito boa. Algum outro Ótimo comentário sobre o mesmo. ponto? Obrigado por todas, né? O livro está no começo, o livro está bastante ainda. Teu áudio está ruim, Hudson. Não consegui Ah, entender o que sim, você disse. obrigado pelas Tá em questões, eu silêncio. vou pensar. Horrível hoje mesmo. Mas muito obrigado pelas observações. Eu estou no começo do livro de contos, né? E vou trabalhar com certeza. Às vezes sai um pouco mais longo, depois eu vou cortando, vou tirando coisas desnecessárias, fazendo elipses, dando uma polida nele, né? Assim, a extensão de um conto. Bom, na aula sobre conto, inclusive, eu disse para vocês
qual o número máximo de caracteres, né, que em geral se usa em conto. Agora, não há regra fixa quanto a isso. Às vezes, um conto consegue dizer tudo o que é necessário em 10 linhas ou em 20 páginas. Então, não há uma definição de extensão do conto. Para as nossas aulas, o ideal é que sejam menores. Assim, dá mais tempo para discussão, dá tempo para ler 2 contos, enfim. Agora, essa é uma questão, né? A outra é a eficiência. Às vezes, um conto de 20 páginas é prolixo demais. Se ele tivesse 5 páginas, seria suficiente, ou 10 páginas. E tem outros contos que, se tiverem 30 páginas, está ótimo, porque o autor conseguiu, né, desenvolver a história nessas 20 ou 30 páginas. Então, o problema não é a extensão, é como que o autor trabalha a narrativa em determinada extensão. Na minha opinião, esse conto está longo, não apenas para apresentação na aula, mas também como conto para leitura. Eu acho que, em vez de 7 páginas, com corpo 14, espaço duplo, ele poderia ter 5 páginas e funcionar muito bem. A peripécia, né, poderia ser reforçada, mas são pequenos ajustes. Acredito que você facilmente fará uma versão final do conto e, numa próxima aula, você poderá reapresentá-lo. Sim, com Ou, certeza. E vou te ou dar o os Hudson. parabéns. Posso falar uma coisa, Cláudio? Ou o Claro, Hudson transforma em uma novela. Divide aí em capítulo e faz uma novelinha. pode ser também. Mas aí teria Sim, que é ter uma mais boa. personagens e mais peripécias. Seria outro texto. É verdade. Me parece que a proposta do Hudson se resolve melhor no gênero conto, acredito. É sim, com certeza. Mas parabéns, Hudson, um belo texto. Obrigado. Bom, nós Ele temos é ainda 11 minutos e eu vou ter que sair às 20 em ponto. Algum outro comentário? Não vai dar mais tempo da gente ler outros contos hoje, né? Então, o da Isadora O tem meu, uma página. O o meu meu é também. pequeno. Ah, O seu também, Pedro? Os meus 2 contos, um tem. Deixa eu ver aqui, o conto de terror tem uma página e o outro conto tem 2 páginas. Talvez dê para você ler esse conto de terror rapidamente. Vou fazer assim, então. Como você e a Isadora escreveram contos de terror, Hum, vou deixar esses 2 contos para a semana que vem. tá. E Eu hoje? leio aqui a versão final, do seu outro conto, né, que a gente já estava Beleza. trabalhando. Vai dar tempo? Se Abre aí para forem você 2 ver. páginas mesmo, sim. Sim, são 2 páginas. Tá, deixa eu entrar aqui. De preferência, Pedro, envia Hum, para mim no formato Word e não PDF, tá bem? ok. Tranquilo. Deixa eu ver como eu transformo aqui. Não, agora tudo bem. Agora eu vou ler. Tá. Eu costumo pensar que nada acontece por acaso. As flores que nascem pela manhã, o sol que se põe a cada noite e as estrelas que brilham no céu. Tudo tem um motivo para acontecer. Coincidências não existem. Pelo contrário, tudo está forjado pelas ideias de Deus e pela mente do divino. Você mudou o início, ficou muito bom. Foi disso que me dei conta na semana passada, quando encontrei a professora Júlia aqui na USP, depois de 10 anos sem nenhum contato. Você mudou bastante. Ela estava como professora assistente de química quântica e eu como aluno do mestrado. Ela usava um perfume
com sabor de chocolate e vestia uma calça jeans e um casaco verde, uma roupa que me parecia estranhamente familiar. Eu olhei para ela e disse: "Obrigado, querida." Ela apenas sorriu e eu entendi perfeitamente. Como engenheiro formado e atualmente mestrando em Química Quântica pela USP, já tive bastante experiência no mercado de trabalho e, modéstia à parte, conheço a física e a matemática como ninguém. Mesmo assim, até hoje me lembro da minha adolescência, no ano de 1999, quando eu tinha dificuldade em coisas básicas, como somar frações e resolver equações de segundo grau. Até aqui está muito bom. Aquele conteúdo não entrava na minha cabeça. Não importa o quanto eu me esforçasse, eu simplesmente não conseguia aprender aquilo de jeito nenhum. Mesmo assim, eu amava matemática e, apesar das dificuldades, tentava fazer de tudo para superar cada desafio. Já tinha tentado de tudo. Estudei por livros, fiz aulas particulares, mas ainda assim não conseguia. Estava quase desistindo do sonho de ser engenheiro, quando tomei coragem para chamar Júlia, minha professora preferida, desde o primeiro ano do ensino médio. Ela tinha cabelos crespos, olhos azuis, era baixinha e sempre andava com a mesma mochila preta. Sorria sempre e tratava todos muito bem. Devia ter pouco mais de 20 anos e ainda não havia terminado a faculdade. Eu, como a maioria dos meus colegas, tinha uma paixão oculta pela Júlia, como eu gostava de chamá-la. Ela era linda, simpática, doce e ainda sabia Pela Julinha, matemática. né? Pela Oi? Julinha. Pela Julinha, como eu coloquei lá. Ah, Julinha, Julinha. Sabia matemática como ninguém. Corriam boatos de que ela saía com um rapaz do primeiro ano, o que não sabia se era verdade ou mentira. Então tomei coragem para convidá-la para um café, o que ela aceitou de bom grado. Ah, ficou melhor assim. Então a levei para uma das minhas cafeterias favoritas. Aqui, para não repetir o adjetivo, eu colocaria favoritas. E começamos a conversar. Sabe, professor, estou em dúvida se faço engenharia. Talvez eu seja de humanas. Que isso? Que é isso, né? Faltou Mateus. Você é meu melhor aluno. Tenho certeza de que você consegue. Tenho certeza de que consegue. Não precisa repetir você. Na hora, tive vontade de pedir um beijo, mas nada saiu pela boca. Então só disse: "Você poderia me ajudar com a matéria?" Assim ela, com seu bom coração, me explicou tudo e eu entendi perfeitamente. Nos encontramos por um mês, todos os dias, naquele café. Todos os dias eu acho exagero, várias semanas, talvez. E ela nem cobrou pelas aulas. A cada dia eu tentava pedir um beijo ou abraço, ou algo mais, mas nunca tive coragem. Várias vezes tentei dizer que era apaixonado por ela, mas por algum motivo as palavras não saíam da minha boca. Permaneciam entaladas na garganta. E sempre que eu tentava falar, nada saía. Eu cortaria o mas. Sempre que eu tentava falar, nada saía. Ela me olhava com carinho e, às vezes, pensava se em vez de que. Se ela correspondia aos meus sentimentos. E, às vezes, não. Ah, tá correto, é que mesmo. Nunca tive certeza se era recíproco ou apenas uma ilusão juvenil. Mesmo assim, consegui compreender a matemática da melhor forma que pude e, graças à sua didática, passei em primeiro lugar no vestibular para engenharia civil.
Hoje já engenheiro, formado e mestrando em Química Quântica pela USP, não precisa repetir que é pela USP. Observo a Julinha e me lembro com carinho dessa história. Hoje me pergunto como seria se tudo tivesse sido diferente e se eu tivesse tido a coragem de me declarar. Aqui está a sutileza, legal. Mesmo assim, o passado já foi, em vez de já está feito. E não há nada mais o que fazer para mudá-lo. Como as flores que nascem pela manhã, o sol que se põe a cada noite e as estrelas. Como as flores que nascem pela manhã, o sol que se põe a cada noite e as estrelas brilham no céu, a frase está meio estranha. Que tudo está forjado nas mãos de Deus E as e pela estrelas mente que do brilham no guia. céu, esqueci do quê? Certo. Mas aí fica muito o quê? E a frase está longa. Eu repensaria essa frase. É isso que me passou pela cabeça quando olhei para a Julinha. Mas você não imagina a minha surpresa quando ela olhou para mim e disse baixinho: Mateus, você está livre depois da aula? Quer tomar um café? Muito bom, Pedro. Agora você acertou na mosca. Agora está sutil, está bem escrito, não tem nenhum clichê, nenhum chavão, o texto está mais consistente. Tirando aquela frase, né, que eu falei que está confusa e meio longa, o restante do conto, até onde eu pude perceber, eu achei muito bom. Você acabou ficando um pouco prejudicado, né? Porque eu fiquei mais tempo para ler e comentar o teu texto, já que a primeira parte da aula foi 40 minutos, né? Depois teve mais comentários, enfim, você acabou sendo um pouco prejudicado. Então, já me desculpo. Aí, na semana que vem, a gente começa lendo o seu conto e depois leremos o conto da Isadora. E vamos aproveitar para falar bastante sobre o gênero terror. Alguma pergunta ou comentário breve? Ô, Cláudio, é a primeira vez que eu estou entrando aqui, gostei muito, né, os textos muito bons. É, quero só uma pergunta: será que não seria interessante limitar o tempo para que todos possam participar, não é? É, embora eu saiba que muitas vezes não dá, né? Mas, por exemplo, eu vou me tirar a minha pessoa porque eu não trouxe conto, né? Mas são dois que trouxeram contos, né? Três, aliás, desculpa. E a aula é de 1 hora, não é isso? 1 hora. Então, aí fica, eu acho que seria, não sei, meia hora, um tempo para cada um, né? Sabe? Porque ainda tem os comentários, e você ainda vai ter Sim, comentário. na verdade foi falha minha, porque eu deveria ter lido os 3 contos antes da aula e não tive tempo. Ah, Se eu tivesse lido antes, a aula de hoje seria apenas sobre o conto do Hudson. Eu tá. deixaria os demais contos para a semana que vem, mas eu não tive tempo de ler com antecedência. Mas conseguimos, né? Bem ou mal, né? Ler os 2 contos. E Algum outro comentário sobre o meu texto, Cláudio? Ou vocês dois? Três? eu gostei bastante. Você deu um salto de qualidade em relação às 2 versões anteriores. Está muito bem escrito, está mais interessante, mais maduro, mais sutil. Só posso aplaudir, Pedro. Muito obrigado. Eu pensei em passar o final para o começo, né? Fazer uma coisa não cronológica, né? Não linear. Aí eu pensei Sim, assim. E eu e pensei em mudar a linguagem, como você sugeriu. acertou na mosca. Acertou na mosca. Muito bem. Agora eu vou pedir licença a vocês, né? Porque eu tenho um compromisso às 8h30, então vou ter que sair de casa voando. Mas na semana que vem nós continuaremos, né, lendo o conto de terror do Pedro, o conto de terror da Isadora,
e vamos falar também sobre o gênero, né, terror na literatura. Então, agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Obrigada, gente. Até mais.